Técnica, que transforma todo homem irresistível para qualquer mulher. A maioria dos homens foi treinada para parecer correta, educada, funcional, agradável. Mas ninguém lhes ensinou a ser irresistíveis. Porque ser irresistível não tem a ver com seguir regras. Tem a ver com quebrá-las a partir de um lugar de verdade interna. Não se trata de frases para impressionar, nem de técnicas baratas de sedução. A atração real não acontece na superfície, ela nasce do profundo. E quando essa energia se ativa em um homem, a simples presença dele transforma o ambiente. Este vídeo não é um guia para conquistar mulheres. É um guia para reconectar com o que te torna verdadeiramente magnético, o teu eixo. Esse centro firme e inquebrantável que existe dentro de você, mas que foi abandonado por anos. Cada vez que você duvidou de si mesmo, cada vez que agiu para ser aceito, cada vez que reprimiu a sua voz por medo de incomodar. Tudo isso foi enfraquecendo o seu campo. E quando o seu campo perde força, elas sentem. Mesmo sem saber explicar. O desejo feminino não responde à lógica, responde à vibração. As mulheres não se sentem atraídas pelo que você mostra, mas pelo que você emana. Por isso existem homens que, sem dizer uma única palavra, capturam a atenção delas. Homens que não se explicam, não se justificam, não competem, apenas estão firmes, presentes, conectados. E essa presença é ouro. Porque em um mundo de homens distraídos, um homem que habita o próprio corpo, que habita a própria palavra, que habita o próprio momento, não pode passar despercebido. O que você vai descobrir aqui não é um truque, é uma técnica, uma prática que reconfigura a sua energia, a sua postura, a sua linguagem silenciosa. Não tem a ver com parecer algo, tem a ver com lembrar. Lembrar quem você era antes de ser domesticado, antes de se tornar uma versão diluída de si mesmo. Porque esse homem que você foi, esse homem que você ainda é em essência, não precisa se esforçar para atrair. Ele só precisa estar desperto. E se você sente que algo dentro de você se ativa enquanto escuta isso, não ignore. Não é emoção, é memória. A memória da sua verdadeira natureza masculina reivindicando o seu lugar. Fique até o final, porque ao final deste vídeo, você não apenas vai saber qual é a técnica, você vai sentir no seu corpo o que é voltar ao seu centro. E quando um homem volta ao seu centro, não existe mulher que não perceba. A mentira que te afasta delas. Fizeram você acreditar que o correto era ser um bom rapaz, que você deveria esperar a sua vez, falar baixo, evitar incomodar e ser sempre gentil. Ensinaram você a pedir permissão para demonstrar interesse, a calar o seu desejo, a ser cuidadoso com cada gesto, cada palavra, cada impulso. E pouco a pouco, essa obediência disfarçada de bondade foi te esvaziando. Porque, em nome de não incomodar, você se desconectou de si. Em nome de agradar, tornou-se previsível. Em nome de ser aceito, tornou-se invisível. Não foi culpa sua. Você foi treinado para isso. Desde muito jovem ouviu que a força masculina era perigosa, que a sua intensidade assustava, que você deveria ser mais suave, mais sensível, mais correto. E você tentou. Moldou-se. Poliu as bordas. Suprimiu o instinto. Abandonou o eixo. Deixou de olhar nos olhos, de pisar com firmeza, de falar a partir do centro. Trocou presença por simpatia. Trocou magnetismo por aprovação. Trocou poder por submissão emocional. E esperou que isso funcionasse. Mas a realidade foi outra. Quanto mais você se ajustou ao personagem que acreditava que elas queriam, mais se afastou do que elas realmente sentem. Porque as mulheres não se atraem pela perfeição. Elas se atraem pela verdade, pela energia que emana do corpo, não do roteiro, pela direção que não se explica, mas se sente. E você, ao se desconectar do seu centro para parecer inofensivo, perdeu o seu campo, perdeu o seu fogo, perdeu a única coisa que te tornava memorável. Não se trata de se impor, trata-se de parar de se esconder. Um homem que não encarna o próprio desejo
não consegue gerar desejo no outro. Um homem que não habita a própria palavra, o próprio corpo e o próprio olhar com firmeza não pode ser sentido. Você pode falar com ela, ouvi-la, até cuidar dela. Mas se você não está em si, se não está vibrando a partir do seu eixo, ela percebe. Não na mente, no corpo. E o corpo dela se fecha. Porque o seu não está aberto. Porque não existe algo real sustentando a troca. A mentira mais cruel não é que você precisa ser melhor. É que você precisa ser menos. Menos intenso, menos direto, menos seguro. Mas a mulher não busca menos. Ela busca um homem que tenha trabalhado tanto em si mesmo que já não precise atuar. Um homem em paz, com a própria energia. Que não tenha medo de ser observado. Que não peça desculpas por existir. Porque quando um homem está em si, quando se respeita o suficiente para não se diminuir, algo nela se ativa. E ela não consegue evitar. E aqui está o paradoxo. Quando você deixa de tentar agradar e começa a se habitar, agrada mais. Porque já não está perseguindo nada. Está criando um campo. Um campo que ela percebe como direção, como estabilidade, como um fogo sereno. Não porque você esteja buscando isso, mas porque você está sendo. Esse é o começo de uma transformação que não muda apenas a forma como te veem. Muda a forma como você se sustenta no mundo. E isso, nenhum conselho superficial pode te dar. Apenas a sua decisão de voltar para si. O homem irresistível não se constrói, se recorda. Você não precisa se tornar alguém novo para ser desejado. Não precisa acrescentar nada artificial, nem estudar fórmulas externas para gerar atração. Porque a verdade é esta: o homem irresistível já vive em você. Ele não é uma versão perfeita, nem um personagem dominante. É uma vibração interna que foi apagada por anos de condicionamento, mas que segue intacta, esperando que você a recorde. O problema não é que você não saiba como atrair. O problema é que você se esqueceu de quem é quando está completamente alinhado consigo mesmo. Desde criança, você foi adaptando o seu comportamento para ser aceito. Reprimiu os impulsos mais naturais por medo de parecer agressivo. Aprendeu a filtrar o que diz para não incomodar. Escolheu agradar em vez de se expressar. Tornou-se aquilo que esperavam de você, não aquilo que realmente é. E assim, foi perdendo acesso ao seu fogo. Aquela força silenciosa, que não precisa explicar a própria presença, porque é sentida no ar quando você entra em um lugar. Essa força, que toda mulher intui mesmo sem saber nomear, chama-se essência masculina desperta. E ela não se constrói de fora para dentro. Ela se liberta de dentro para fora. Esse processo não é intelectual, é corporal. Não se trata de pensar diferente. Trata-se de sentir diferente, de recuperar o seu centro, de voltar a habitar a sua postura, o seu olhar, a sua respiração, de deixar de operar a partir da ansiedade e começar a agir a partir da raiz. Porque um homem enraizado na própria verdade não precisa de estratégias. A forma como ele fala, se move e existe já é suficiente, porque ele está limpo de máscaras. E isso gera impacto. Quando você esquece a sua essência, passa a depender da reação do outro para validar o seu valor. Mas quando se recorda, é você quem define o ritmo. É você quem marca o tom da interação, não a partir do controle, mas da soberania. Dessa calma firme que desarma qualquer mulher sem uma única palavra. Porque a atração real não acontece pelo que você faz, ela acontece pelo que você encarna. E aquilo que você encarna só se sustenta quando nasce de uma fonte profunda, estável e inegociável. Essa fonte está em você. Você não precisa encontrá-la. Só precisa remover os entulhos que a cobrem, as crenças que te disseram que você não era suficiente, as vozes que te ensinaram a duvidar de si, as vezes em que você se abandonou para agradar. Tudo isso nublou o seu eixo, mas não o destruiu, porque a sua essência não pode ser eliminada, ela só pode ser esquecida. E quando você a recorda, tudo muda. A sua linguagem muda, a sua energia se transforma. As suas decisões já não vêm da carência, mas da direção. Ser irresistível não é um destino, é um retorno. E se você decidir caminhar por esse caminho,
Não apenas vai se reconectar com o seu poder, vai lembrar como é se sentir você mesmo, sem medo, sem dúvida, sem necessidade de explicação. Esse homem, ela percebe e não esquece, porque ela sente a sua energia antes das suas palavras, antes de você abrir a boca, antes de dar um passo, antes de decidir como olhá-la ou o que dizer. Ela já sabe, não porque esteja lendo a sua mente, mas porque está lendo a sua vibração. A mulher não se conecta primeiro com o que você faz ou diz. Ela se conecta com o que você emana, com o tipo de energia que sustenta o seu corpo, com a forma como você ocupa o espaço, com a segurança ou insegurança que transmite sem perceber. É algo que não se explica pela lógica, mas que se sente com força. Você pode dizer as palavras certas, pode se mostrar gentil, confiante, seguro, mas se essa imagem não estiver sustentada por um eixo real, se o seu centro interno estiver instável, ela percebe. Porque o corpo não mente, e uma mulher não se sente atraída pelo que você aparenta. Ela se sente atraída pela coerência invisível entre quem você é e o que transmite. A energia que você projeta sempre fala antes de você. E o mais impactante é que ela não precisa entender isso para reagir. O corpo dela reage sem perguntar. A energia masculina verdadeira não é agressiva, não é controladora, não precisa se impor. É uma frequência que emana direção, ordem e firmeza. É uma calma que não é passividade, mas presença. Quando um homem está centrado, ele não precisa se enfeitar, não precisa exagerar, não precisa seduzir. Ele só precisa estar. Estar com intensidade tranquila, estar com o olhar limpo, estar com a respiração ancorada, estar sem pedir permissão. E quando um homem está ali, inteiro em si mesmo, o corpo da mulher o reconhece. Às vezes antes da mente. Ela pode resistir, pode ignorar, mas sente, porque não existe proteção contra uma energia masculina pura. Não se trata de intimidação, trata-se de ressonância. O feminino busca esse tipo de frequência porque precisa de algo que o contenha, que o sustente, que o atravesse com direção, não com pressão. Mas se você está desconectado, se está tentando agradar, se está ansioso por resposta, a sua vibração se torna caótica, instável. Reage em vez de criar. E isso gera ruído. Um ruído que a mulher nem sempre sabe nomear, mas que a afasta. Não porque ela não goste de você, mas porque não consegue confiar. Não consegue se abrir para o campo de um homem que ainda não cuidou de si mesmo. Mudar a sua energia não é um processo místico. É uma prática. É decidir deixar de operar a partir da necessidade. É habitar o corpo com autoridade. Respirar a partir do ventre, não da garganta. Mover-se com pausa. Falar com convicção. Não a partir da tentativa de impressionar, mas da calma de quem não precisa manipular. Essa é a energia que ela sente antes de qualquer palavra. E quando sente, algo no corpo dela responde com abertura. Não se trata de convencê-la. Trata-se de se tornar alguém que não precisa convencer. Porque quando você está em eixo, em silêncio e em clareza, a sua presença diz tudo o que a sua boca não precisa dizer. E isso, no mundo de hoje, é magnético. O magnetismo silencioso do homem presente. Em um mundo de ruído, de distração constante, de homens ausentes de si mesmos, existe algo que se tornou extremamente raro e, por isso mesmo, profundamente valioso: a presença. Não a presença forçada, nem a presença artificial. Falo daquela presença que é sentida antes mesmo de você falar, que incomoda os superficiais e atrai o feminino com uma força difícil de descrever. Um homem verdadeiramente presente não precisa elevar a voz, não precisa ostentar nada, porque o seu silêncio é tão carregado de intenção que preenche o espaço com mais poder do que 1000 palavras. Presença é estar inteiro no momento, não dividido entre a mente que planeja e o corpo que espera. É habitar a respiração, sentir os pés no chão, sustentar o olhar sem ansiedade. É não fugir do desconforto do agora.
É resistir ao impulso de preencher os vazios com palavras desnecessárias. É olhar nos olhos de uma mulher e estar ali sem expectativa, sem necessidade, sem intenção oculta, apenas estar. E isso é algo que poucas mulheres experimentam hoje. A maioria dos homens está presa na própria cabeça, pensando no que dizer, em como parecer mais interessante, em que gesto fazer para agradar. Mas essa estratégia os desconecta, porque não se seduz a partir da mente. O corpo não vibra dali. O magnetismo real nasce quando você se esvazia de tudo isso e simplesmente se permite estar presente, sem ansiedade, sem pressa, sem desejo de controlar o resultado. Essa neutralidade energética, esse vazio fértil, é profundamente atraente, porque transmite uma coisa: este homem está bem consigo mesmo. E quando um homem está bem consigo mesmo, a mulher se sente segura, não porque ele seja perfeito, mas porque não representa nem ameaça nem carência. Ela não sente que ele está tentando prendê-la, convencê-la ou impressioná-la. Ele está completo. E isso cria um campo, um espaço onde ela pode relaxar, se abrir, se entregar sem medo. Porque o corpo feminino só se entrega quando confia. E confia quando percebe presença. Não simpatia, não beleza, presença. Isso não é uma técnica externa, é uma disciplina interna. Ela se treina nos momentos simples, na forma como você escuta, na forma como anda, como come, como fala, como permanece sem fazer nada. Todo momento é uma prática de estar, porque estar não é passivo. É um ato ativo de habitar o presente com dignidade, com respiração profunda, com intenção por trás de cada gesto. Isso não se aprende em livros, se cultiva na experiência. Um homem presente é imprevisível, porque não reage a partir de padrões automáticos. Ele escolhe, ele sente, ele observa, e por isso a sua energia é limpa, clara, desejável. Ele pode ficar em silêncio por minutos e ainda assim conduzir uma conversa. Pode não fazer movimento algum e mesmo assim dominar um espaço. Porque o que se sente quando ele está ali não se esquece. Presença não se finge, se encarna. E uma vez que você faz isso, não precisa mais perseguir nada. Porque quando um homem realmente está, ela não consegue evitar ficar. Como o seu poder masculino é desativado, sem que você perceba. Você não precisa fazer nada para perder o seu poder. Basta deixar de sustentá-lo. Abandoná-lo aos poucos. Trair a si mesmo nas pequenas coisas. Entregar-se ao automatismo. E isso acontece sem que você perceba. Cada vez que prioriza ser aceito em vez de ser honesto. Cada vez que pede permissão para expressar o seu desejo. Cada vez que esconde a sua verdade por medo da rejeição. Tudo isso, que parece insignificante, vai apagando a sua energia masculina desde a raiz. Não de uma vez, mas em silêncio. Como um vazamento lento que drena a sua presença até você se tornar irreconhecível para si mesmo. A desativação não vem de fora, vem de dentro. Ela se forma na mente quando você escolhe não incomodar, quando reprime o impulso, quando racionaliza o desejo. Ela se expressa no corpo quando você perde a postura, evita o olhar, fala a partir da garganta e não do ventre. E o pior é que você normaliza isso. Acredita que é maturidade, adaptação, inteligência emocional. Mas o que você está fazendo não é se adaptar, é se desconectar. Está abandonando o seu centro para caber em um molde que nunca foi seu. O ambiente moderno aperfeiçoou a arte de enfraquecer o homem. Faz isso com sutileza, com recompensas imediatas, com estímulos que o distraem do vazio que surge quando você não está em si. Ele te treina para depender da validação externa, para buscar aprovação antes de respeito, para medir o seu valor pelas respostas que recebe. E assim o seu eixo deixa de ser interno, passa a girar em torno do julgamento alheio. E quando isso acontece, você perde força, porque já não é dono de si. As mulheres não reagem às suas intenções conscientes. Elas reagem à sua vibração. Se o seu campo está rompido, se você está ansioso por aprovação, se está desconectado do próprio instinto,
Ela sente, não como algo lógico, mas como um desconforto no corpo, como uma tensão que ela não sabe explicar. E se afasta, não porque você não interesse, mas porque ela não consegue confiar, porque você não está ancorado. Recuperar o seu poder não começa com o que você faz, mas com o que deixa de fazer. Deixar de mentir para si mesmo. Deixar de ceder por medo. Deixar de pedir permissão para ser. Voltar ao seu eixo não é um ato de força, é um ato de presença. De voltar ao corpo, de lembrar da sua respiração, de sustentar o olhar sem hesitação. Porque o verdadeiro poder não grita, não reage, não age por impulso. Ele se sustenta na calma, mesmo em meio ao caos. A sua energia masculina não precisa de validação, precisa de ativação. E essa ativação começa no mais simples, em uma decisão firme de voltar para si, de reconstruir a sua postura, a sua voz, a sua intenção, de olhar para dentro e parar de buscar respostas fora, de entender que ela não precisa que você seja perfeito, só precisa sentir que você está realmente em si. Porque um homem que habita o próprio corpo com dignidade, que respeita a própria palavra, que honra a própria direção, não precisa provar nada. Ele se torna a evidência viva do que significa estar desperto. E um homem desperto, mesmo em silêncio, é ouvido. A técnica do eixo, o segredo que ela sente mesmo sem entender. Não se trata de dominar técnicas de sedução, nem de memorizar frases, nem de atuar com uma confiança forçada. Trata-se de reconectar com o lugar mais profundo e estável dentro de você. Esse lugar que não se vê, mas que sustenta tudo. Esse eixo interno que não depende de elogios nem de atenção. Quando você está no seu eixo, tudo muda. O seu olhar se torna firme, o seu corpo se aquieta. A sua voz baixa o tom. Os seus movimentos desaceleram. Você deixa de reagir e passa a escolher. Deixa de correr atrás de qualquer coisa e passa a habitar cada passo. E essa diferença é sentida. Ela não vai conseguir explicar com palavras, mas o corpo dela vai saber. A técnica do eixo não é um truque psicológico, é uma prática vibracional. E começa com algo que quase nenhum homem faz: parar, respirar, sentir o próprio peso, voltar para o corpo, ancorar a consciência no abdômen, respirar a partir do ventre, caminhar com presença, falar apenas quando for necessário, ouvir sem urgência de responder, manter o contato visual sem tensionar o rosto, assumir o espaço sem culpa, estar tão profundamente enraizado em si mesmo que nada externo consiga desestabilizá-lo. Esse estado não é agressivo, é neutro, mas essa neutralidade se transforma em uma força gravitacional. Porque, em um mundo onde todos reagem, um homem que permanece firme em si mesmo se torna magnético. Não porque faça algo extraordinário, mas porque transmite ordem. E a energia feminina responde naturalmente à ordem masculina. Não à imposição, mas ao eixo. Porque esse eixo representa proteção, direção e estabilidade. Elementos que despertam nela uma abertura instintiva. Ela não precisa entender por que sente o que sente, só precisa sentir que pode confiar em você. E para que isso aconteça, você precisa estar verdadeiramente em si. Não fingindo calma, sendo calma. Não aparentando confiança, sendo confiança. Não usando a sua energia para chamar atenção, sustentando-a para se sustentar. Quando isso acontece, tudo muda. As suas palavras ganham mais peso, os seus silêncios mais poder, os seus gestos mais intenção. A técnica do eixo não se domina em um dia. Ela é treinada a cada momento, cultivada na forma como você se senta, em como respira, na qualidade da sua escuta, em como lida com a incerteza. É um treino constante de voltar ao centro quando algo externo tenta te tirar dele. É disciplina emocional, é estoicismo encarnado. E quando você pratica isso, o mundo percebe. Mas acima de tudo, você sente. Porque um homem que recupera o próprio eixo deixa de perseguir, deixa de provar, deixa de agradar e começa a liderar. Não os outros, a si mesmo. E um homem que se lidera de dentro para fora é inconfundível.
Ela não busca um ator, busca um homem em paz. Você pode interpretar 1000 personagens: o galante, o interessante, o divertido, o bem-sucedido. Pode aprender gestos, copiar frases, simular confiança. Pode estudar o comportamento feminino, aplicar técnicas, seguir estratégias. Mas se por trás de tudo isso existe ansiedade, vazio ou desejo de validação, ela vai sentir. Talvez não no primeiro dia, talvez não com clareza, mas vai sentir. Porque o corpo feminino não se entrega ao ator, se entrega ao homem que está em paz. E estar em paz não significa estar apagado, significa não estar fragmentado, significa não estar em guerra consigo mesmo enquanto tenta seduzir. Significa não usar o momento como uma oportunidade para conseguir algo. Significa estar presente sem urgência, sem carência, sem necessidade de provar nada. Esse tipo de homem é raro, não porque não exista, mas porque poucos têm coragem de sustentar a própria verdade sem precisar enfeitá-la. Quando você está atuando para ser desejado, a sua energia fica tensa, inquieta, contraditória. Você diz uma coisa, mas o seu corpo transmite outra. E mesmo que as suas palavras sejam sedutoras, existe algo em você que não está em coerência. Algo que revela que você não está inteiro, que está tentando preencher um espaço e não compartilhar a partir da abundância. E isso quebra o magnetismo, porque o que ela busca não é um papel perfeito, é uma frequência estável, uma base emocional que diga sem palavras: você pode relaxar porque eu já estou comigo. A mulher não precisa ver o seu currículo emocional. Não se importa com quantos livros você leu ou quantas conquistas acumulou. O que ela sente é se você consegue estar com ela sem exigir que ela preencha os seus vazios. Se consegue sustentar o olhar sem hesitar. Se consegue receber a energia dela sem se perder. Se consegue dizer não sem culpa. Se consegue desaparecer sem medo. Se consegue ficar sem cobranças. Isso é paz. E essa paz vale mais do que qualquer técnica. Esse estado só é alcançado quando você para de negociar a sua verdade. Quando deixa de tentar ser percebido como ideal. Quando deixa de medir cada passo e simplesmente se permite ser. O homem em paz não está livre do caos. Ele apenas não o projeta, não o descarrega nos outros, não o usa como desculpa para entregar o próprio poder. O homem em paz não precisa controlar, não precisa garantir resultados, porque sabe que aquilo que é dele chega, e o que não é, não o define. Ela não precisa de um espetáculo, precisa sentir que por trás de tudo o que vê, existe algo sólido, algo que não se quebra com uma crítica, nem se infla com um carinho, algo que permanece quando tudo muda. Esse algo é você, quando deixa de atuar e decide se habitar. E no dia em que você fizer essa escolha, vai deixar de se perguntar se agrada ou não, porque a única coisa que vai importar é se você está sendo verdadeiro consigo mesmo. E quando esse momento chega, ela percebe, e algo no corpo dela diz: aqui eu posso relaxar. Como encarnar a sua presença masculina em qualquer situação. Não basta entender, não basta saber que o eixo é importante, que a presença é magnética, que a energia é tudo. Se você não encarna isso no dia a dia, não serve. Se só aplica quando está diante de uma mulher que te agrada, você está atuando. Se só lembra disso quando quer causar uma boa impressão, está manipulando. E tudo o que nasce da necessidade acaba gerando rejeição, mesmo quando as intenções são nobres. Porque não há nada mais evidente do que um homem desconectado de si mesmo, tentando parecer centrado. A verdade se sente. O que é encarnado vibra. O que é forçado contamina. Encarnar a sua presença significa transformar o seu corpo em uma declaração constante de autoridade interna. Não importa se você está em uma conversa íntima, em uma entrevista de trabalho, caminhando na rua, publicando nas redes sociais ou sentado em silêncio. Toda situação é um campo de treino. Um terreno fértil para sustentar o seu eixo, para respirar com intenção, para falar com pausa, para ouvir sem interromper, para mover o corpo com decisão, sem rigidez.
para permanecer quieto quando os outros se dispersam, para sustentar o contato visual sem desafio, mas sem evasão. Não se trata de perfeição, trata-se de integridade, e a integridade se mede pelo que você faz quando ninguém está olhando. Você consegue sustentar a sua postura quando não há recompensa imediata? Consegue ser impecável com a sua palavra, mesmo nas pequenas coisas? Consegue olhar para uma mulher bonita sem se sentir inferior nem superior, apenas igual, firme em si? Isso é presença, não da mente, do corpo, da alma, de um lugar que não tem nome, mas que impõe respeito apenas por existir. Essa prática não exige horas de meditação, exige atenção, exige compromisso com a sua respiração, com a energia que você projeta ao entrar em um ambiente, com o tom da sua voz quando diz o que pensa, com a intenção que coloca por trás dos seus silêncios, porque o mundo está saturado de homens distraídos, reativos, ansiosos por agradar, e você não pode ser apenas mais um. Não se quiser que ela sinta algo diferente quando você está por perto. Encarnar a sua presença é um ato de serviço a si mesmo, não a ela, porque você não faz isso para agradar, faz para estar em paz consigo, para poder confiar em si quando tudo se desorganiza, para ser o tipo de homem que não precisa manipular, porque a sua simples presença já é direção. E quando você chega a esse ponto, ela sente. Não sabe exatamente o que é, não consegue dar um nome, mas se sente mais aberta, mais curiosa, mais disponível, não porque você disse a coisa certa, mas porque está sendo aquilo que poucos homens têm coragem de ser, alguém que realmente está. E quando um homem realmente está, todo o resto se organiza ao redor. Ela não pode ignorar o que se ativa em você. Quando um homem retorna a si mesmo, algo muda no seu campo. Ele não precisa anunciar, não precisa compartilhar, nem sequer entender completamente. Porque não é uma mudança que acontece na mente, mas na vibração. Algo na sua energia se reorganiza, se acende, se afina. E quando isso acontece, ela sente. Talvez não saiba por que, de repente, ele parece mais atraente. Talvez não entenda por que tem dificuldade de parar de pensar nele. Mas o que acontece não é um jogo mental. É uma reação energética, um reconhecimento instintivo do masculino desperto. Essa ativação não é forçada. É o resultado de ter feito o trabalho, de ter atravessado as próprias sombras, sustentado os próprios limites, deixado de pedir permissão para existir. É a consequência natural de ter recuperado o próprio eixo e mantê-lo dia após dia, sem buscar aprovação, sem buscar resultado. É o que acontece quando você deixa de agir a partir da escassez e passa a agir a partir da integridade. E essa coerência, essa solidez, são sentidas. Ela não se sente atraída pelo que você mostra. Ela é puxada pelo que você sustenta. Não reage à sua roupa, às suas frases ou às suas conquistas, mas ao tipo de paz e fogo que coexistem dentro de você. Porque quando um homem faz as pazes com a própria natureza, a sua energia deixa de suplicar, de manipular, de se dispersar. Ela se torna direção pura. E o corpo feminino reconhece essa direção como um convite seguro para algo maior. Muitas vezes, essa ativação gera confusão. Ela não está acostumada a sentir isso. A maioria dos homens que ela conhece ainda está fragmentada, insegura, buscando fora algo que os complete. Mas você, por ter voltado para si, se torna diferente, já não pede nada, não espera nada, apenas está, presente, firme, centrado, e essa calma desmonta as defesas dela, porque você não está desempenhando um papel, está vibrando a partir da sua verdade. Quando um homem assim cruza o caminho de uma mulher que também está aberta, o reconhecimento é imediato, não é preciso falar muito, não é preciso seduzir, basta sustentar a frequência. E essa frequência só se sustenta quando você já não busca ser escolhido, mas já escolheu quem você é. Quando não está tentando causar impacto, mas encarnando a sua essência. Quando não está reagindo, mas criando. Ela não pode ignorar o que se ativa em você, porque não é uma ideia. É uma energia. E energia real não pode ser falsificada.
não pode ser copiada, não pode ser disfarçada. Ou você tem ou não tem. E se você tem, se realmente trabalhou isso, se realmente encarnou, então não precisa dizer nada. Ela vai sentir. E o mais importante, vai lembrar. Porque um homem que ativa essa resposta em uma mulher deixa uma marca, não na mente dela, no corpo, no campo, na memória mais primitiva. E essa marca não se apaga facilmente, porque não foram as palavras que a criaram. Foi a presença, o silêncio, o eixo. E essa experiência, quando é real, transforma. Transforme a sua vida no lugar onde ela quer estar. Quando você entende que a verdadeira atração não nasce do que você faz, mas de quem você é, tudo se transforma. Você deixa de buscar estratégias, deixa de depender de rotinas, deixa de precisar de validação, porque transforma a própria vida em um templo, um espaço sólido, vibrante, coerente. E é exatamente aí, nesse lugar, que ela quer estar. Não porque você a convida, não porque a persegue, mas porque o seu mundo interior emana uma força que magnetiza sem esforço. Um homem que se habita torna-se um imã natural. Não porque seja perfeito, mas porque está em constante processo de aperfeiçoamento. Não porque tenha todas as respostas, mas porque não foge das perguntas. Não porque controle cada aspecto da própria realidade, mas porque já não se perde naquilo que não pode controlar. Esse tipo de vida, com direção, propósito, paz, fogo e silêncio, é profundamente sedutora para uma mulher, porque é rara, porque é real, porque oferece algo que quase nenhum outro espaço oferece: estabilidade energética com liberdade emocional. A mulher não busca um castelo, busca uma frequência. E se você constrói essa frequência dentro de si, ela vai querer entrar. Não porque você seja o destino dela, mas porque o seu caminho é tão coerente que caminhar ao seu lado se torna uma experiência de crescimento. Ela não procura um salvador, mas responde ao homem que aprendeu a salvar a si mesmo. Não busca um mestre, mas admira aquele que é discípulo do próprio Espírito. Transformar a sua vida nesse lugar não exige dinheiro, fama ou reconhecimento. Exige congruência, exige disciplina estoica e uma honestidade brutal consigo mesmo. Exige acordar todos os dias e escolher não se trair. Exige sustentar a própria palavra, o próprio corpo, o próprio olhar. Exige aprender a estar só sem se sentir vazio. Exige ter uma visão maior do que o desejo momentâneo. Porque enquanto outros correm atrás da atenção feminina, você está cultivando um mundo que realmente vale a pena habitar. E esse mundo, quando é verdadeiro, não precisa ser promovido. Ele é sentido, é respirado, é percebido. Ela nota a distância. Não sabe explicar o porquê, mas algo em você a intriga. Porque ela não encontra portas abertas a partir da carência, e sim limiares silenciosos que só se ativam para quem está pronta. Você não vende acesso, oferece presença. Não entrega promessas, mostra ordem. E isso, em um universo caótico, é um farol. Então, se você está pronto para parar de mendigar atenção, se está pronto para deixar de esperar ser escolhido, se está pronto para que ela se sinta atraída não pelo que você tem, mas pelo que você irradia, este é o momento de assumir o controle. Não dela, mas de si mesmo. E quanto mais a sua vida se torna esse lugar firme, poderoso, sereno e vibrante, menos você precisará buscar. Porque o que é verdadeiro não se persegue, se atrai. E se este conteúdo tocou algo profundo em você, se sente que essa energia te representa, ou quer se lembrar dela com mais frequência, inscreva-se agora no canal. Aqui você não vai encontrar fórmulas vazias nem discursos reciclados. Aqui se honra o caminho do homem que decidiu ser. E se você é um deles, este espaço é para você.